Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Último domingo de 2024, 29 de dezembro de 2024. E essa, como é a terceira das últimas 3 mensagens que a gente deu com o propósito de ser profundamente desafiante, relevante e impactante para a vida. A primeira respondia a questão: por que você fracassa? Nós vimos lá que o fracasso vem pelo egoísmo, narcisismo. A segunda mensagem falava sobre o que você esperar de 2025, especialmente em relação ao quadro profético, aquilo que Deus está preparando para o futuro, conforme Ele revela na sua palavra. E então, para encerrar o ano, alguns dizem com chave de ouro. Chave de ouro tem uma cachaça, então não vou botar aqui com chave de ouro, mas com chave de diamante. Chave de diamante. 5 verdades e desafios para a piedade e vitória em 2025. Repitam comigo: 5 verdades, 5 desafios, para a piedade e vitória em 2025. Flávio. O nosso texto está aqui gravado nessa ilustração de uma espada. 1 Coríntios 16, de 13 a 14, 2 versículos. E eu queria que você lesse comigo. Eu vou ler a primeira vez sem os colchetes. Vigiai. Aqui é a primeira verdade, o primeiro desafio. Se eu quero viver uma vida piedosa, ou que agrade a Deus, se eu quero ter uma vida vitoriosa em 2025, eu preciso vigiar. Significa que eu preciso ser vigilante. O que é isso? A segunda verdade: estai firmes na fé. Então, a segunda verdade, cada verdade é um desafio. Eu preciso estar firme. A terceira verdade, que corresponde também ao desafio, lá diz: portai-vos varonilmente. Isso significa sendo corajoso e maduro. A quarta verdade e quarto desafio é fortalecei-vos, ou seja, seja forte. O mundo não é para os fracos. O mundo é para quem mesmo fraco se arvora, se agarra na força do Senhor. E a quinta verdade, que corresponde ao quinto desafio: todas as coisas sejam feitas com amor. Esse deve ser o combustível do cristão, ele deve ser movido por amor. Então, cada uma verdade desse desafio tem a ver com ser vigilante, corajoso e maduro, forte e movido pelo amor. Vamos ler, e vocês leiam comigo, por favor. 1 Coríntios 16, 13 e 14. Vigiai. Não, vamos à referência. 1 Coríntios 16, 13 e 14. Vamos lá. Vigiai. Vigilantes. Estais firmes na fé. Firmes. Portai-vos varonilmente. Corajosos e maduros. E fortalecei-vos. Fortes. Todas as coisas sejam feitas com amor. Movidos por amor. Esse deve ser o nosso combustível, ok? Senhor Deus, nosso Pai,
nesse ano novo que se avizinha, que essas 5 verdades possam ser abraçadas por nós e que nós possamos aceitar esses desafios para que possamos ser piedosos, termos vidas que agradam ao Senhor, vidas vistas da perspectiva do Senhor, do olhar do Senhor, vida com a sabedoria de Deus, e assim então uma vida vitoriosa apesar dos problemas. Nos guia agora em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Então você nota, eu queria que você decorasse esse texto para 2025, 1 Coríntios 16, 13 a 14, ele diz: vigiai, estais firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, todas as coisas sejam feitas com amor. Ou seja, vigilantes, firmes, corajosos, maduros, fortes, movidos por amor. Esse é o cristão poderoso. É onde é a força da graça divina no mundo mal, no mundo de contradição, de fracassos, de pessoas perturbadas. A graça de Deus pode me capacitar a ser vigilante, a ser firme, corajoso, maduro, forte e movido pelo amor. Perguntas oportunas para introduzir essa mensagem. Você se considera uma pessoa piedosa? Vamos começar com essas perguntas oportunas. Se você quer iniciar, a Bíblia diz que todo dia a gente devia terminar o dia fazendo um autoexame. Como é que foi o meu dia? Eu agradei a Deus, eu te servi, Senhor, eu fui fiel. E ao terminar o ano, você considera que você foi uma pessoa piedosa? Que você foi uma pessoa de Deus? Lembra quando Eliseu passava, tinha um casal que a mulher dizia: você viu o homem de Deus? O homem de Deus vai passando. Alguém, ao observar a sua vida, pode dizer que você é uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus? Que você é um crente piedoso? Na realidade, isso é quase uma quase uma redundância, porque crente devia ser sinônimo de piedoso, e piedoso ser sinônimo de crente. Aí você diz: então, pastor, o que é uma pessoa piedosa? Um crente piedoso é aquele que, primeiramente, ele confiou em Cristo como seu salvador pessoal. Não é um religioso. Tem gente religiosa aí que é capaz de dar todo o seu dinheiro para a religião, é capaz de dar seu rins para quem não tem, dar seu coração, mas ela não é piedosa, porque ela não confia em Jesus como seu Salvador. Ela confia em Jesus, mais nos santos, mais nos anjos. Ela confia na sua religião para salvá-la. Então o primeiro passo para ser piedoso é aceitar o plano de Deus do jeito que Ele desenhou na Bíblia. Não inventa nada. Por isso que quando Deus terminou o livro de Apocalipse, Ele encerrou todas as revelações e profecias. Paulo diz que mesmo que desça o anjo do céu, que traga nova revelação, novo evangelho, nós não devemos dizer amém, nós devemos dizer anátema, maldito, sai para lá, bicho do cão. Quem vier para mim com história que recebeu revelação, profecia, eu não devo dar amém. Sai para lá, bicho do cão. Eu já tenho na Bíblia toda a revelação e conhecimento. A Bíblia é minha única regra e autoridade em assuntos de fé e prática. Então o crente piedoso, ele segue a risca. Ele confiou em Cristo como seu salvador pessoal. E uma característica dele é que ele deseja mais do que tudo, além de ele confiar totalmente no Senhor, ele deseja obedecer e servir a Deus. Ele deseja servir a Deus todos os momentos de sua vida e pelo resto da sua vida. Ele sabe: eu vivo para o serviço de Deus, eu sou de Deus.
de introduzir antes de começar aqueles 5 desafios, aqueles 5 verdades e 5 desafios para ser piedoso. Primeiramente, pecado. Como é que você vê o pecado? A maioria das pessoas hoje brinca com o pecado e diz que cada um decide o que é certo e errado na vida. Se você faz isso, então você quebrou o primeiro pilar, onde está a base da salvação e da vitória. Reconhecer pecado que Deus diz que é pecado. Se você reconhece pecado como Deus diz que é pecado, aí vem a segunda palavra, arrependimento. Sem arrependimento não tem negociação com Deus. Se você reconhecer a necessidade de arrependimento, aí você vai ver a importância do temor a Deus. É dito que a pessoa mais perigosa do planeta Terra, a pessoa mais perigosa desse planeta, é uma pessoa que não teme a Deus. Ela não leva Deus em conta nas suas decisões, nas suas programações. Então, se você não reconhece o pecado, como Deus disse que o pecado é pecado, se você não tem necessidade de se arrepender, mudar de cabeça, de vida, se você não teme a Deus, então você não vai ter santidade. Sem santidade ninguém será feliz. E a santidade passa por uma vida no Espírito Santo. Eu resumi isso de uma maneira bem prática. O pecado, causa de todos os problemas e maldições na terra e na eternidade. O pecado deve ser visto da perspectiva de Deus. O que Deus diz que é pecado, eu não vou tentar me justificar. Tudo bem, Senhor, reconheço que é pecado. Pecado é um crime cósmico de consequências eternas. O pecado é tão grave que só pela graça de Deus pode ser perdoado. Só pelo sangue de Cristo pode ter sua culpa expiada e alma purificada, portanto salvo. Portanto, sem você ter uma perspectiva correta do pecado, e a psicologia, a psiquiatria, as ciências humanas consideram pecados apenas como erros que você comete por ignorância ou sentimentos errados de culpa. Então essas pessoas não são piedosas. Segunda palavra, arrependimento, metanoia, mudança, noia, mente. O arrependimento é a única arma preparatória para se vencer o pecado. Sem arrependimento ninguém vence o pecado. E o arrependimento só pode ser produzido por verdadeira convicção de pecado dada por Deus. Só pela convicção da hediondez, da gravidade, da malignidade do pecado, o pecador sente real necessidade da graça de Deus para ser salvo através de Cristo. Ele não tenta se auto-justificar, ele não tenta fazer por merecer a salvação. Ele sabe que sem a graça ele irá para o inferno. Terceira palavra, o temor a Deus. É a única atitude que leva à santidade. Sem a santidade ninguém verá Deus. Santidade é a consciência do caráter perfeito, puro e soberano de Deus, que faz o pecador ver que não há barganha nem negociação com Deus, fora do que Ele estabeleceu em seu plano e palavra. Deus disse que a salvação é só por arrependimento e fé na obra de Cristo, então não inventa nada mais. É uma consciência que sabe que quem desafia Deus não tem como escapar da sua justiça retributiva e punitiva. Quarta palavra, santidade. É o maior atributo do caráter de Deus, porque a santidade resume todas as virtudes de Deus. Todas as virtudes do caráter de Deus, do bem de Deus, da bondade de Deus. A santidade é comparada à decomposição do prisma ou do arco-íris, quando chove e tem sol, quando o sol bate nas águas cristalinas da chuva, forma-se um arco com todas as cores. Então a santidade é como se fosse um arco-íris. Cada cor representa uma das virtudes de Deus. Por isso só a santidade agrada a Deus. E a santidade é produzida por vida no Espírito Santo.
por crucificação da carne, o nosso eu ruim, por crucificação do mundo. Paulo disse: eu estou crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim. Isso requer declarar guerra ao mundo das trevas, para não dar lugar ao diabo, para não cair nas tentações e provações que vêm. Tão importante é a santidade, que é a condição sem a qual, ou sine qua non, sem a qual ninguém verá a Deus e nem será feliz. A quinta coisa, que é basilar daquelas 5 verdades e 5 desafios, é vida no Espírito Santo. E significa santidade contínua. Quando o crente se converte a Jesus, que ele é regenerado, ele é declarado santo. Não é que ele vai se tornando santo, não, ele já é santo, já foi separado para Deus e para o uso de Deus. Só que essa santidade, ela é contínua, ela é progressiva em direção à imagem de Cristo, cada dia mais parecido com Cristo. Tem um aspecto negativo e um aspecto positivo. Negativamente, essa vida no Espírito, ela tem um ódio crescente ao pecado, desprezo pela imoralidade do mundo, a crucificação do eu como forma de batalha espiritual contra as tentações do eu, do mundo e do diabo. Então tem uma guerra. E positivamente, é uma vida piedosa e vitoriosa. Definindo mais especificamente piedade, nós definimos o que era o piedoso. Eu faço a pergunta, não definindo mais, para que você pense: piedade define ou descreve você? À medida que você for vendo essa mensagem, se piedade ou vida com aquelas 5 verdades, você vê o pecado como Deus vê, você busca de Deus arrependimento, você voltando lá para aqueles 5 pilares, você procura desenvolver um real temor a Deus, respeito por Deus, você não brinca com Deus nem zomba de Deus, você faz da santidade o alvo maior da sua vida, você busca viver no Espírito Santo, andar e ser dirigido pelo Espírito Santo. Se isso é verdade sobre você, então louve a Deus, você já é um vitorioso. E nessa mensagem você vai ser encorajado em 2025 a continuar crescendo na piedade. Se não, você pode se tornar um crente piedoso a partir, se até hoje você não tem tido uma vida piedosa, mas você pode fazer um voto, um compromisso com Deus. A partir de 2025 eu vou buscar ser uma pessoa de Deus. A Bíblia está cheia de instruções para quem quer ser um crente piedoso que agrada a Deus. Então, o nosso texto é 1 Coríntios 16, 13 a 14. Está aí gravado na espada do Espírito, na palavra de Deus, as 5 verdades e desafios para quem deseja ser piedoso, agradar a Deus e ser vitorioso em 2025. Lendo novamente 1 Coríntios 16, 13 e 14, junto comigo. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todas as coisas sejam feitas com amor. Resumindo, em 2025, vigilantes, firmes, corajosos e maduros, fortes, movidos pelo amor. A primeira verdade, o primeiro desafio, ser vigilante. O vigilante é aquele que observa, que está atento. Seja vigilante o que está acontecendo em volta e no mundo. Está logo na primeira frase de 1 Coríntios 16: vigiai.
O desafio é que o crente esteja espiritualmente desperto, acordado, alerta, em vez de estar embriagado, em vez de ser espiritualmente indiferente ou apático. No Novo Testamento, esse desafio de vigiar está lá 22 vezes. Quando Deus repete uma verdade, é porque ela é importante. O diabo dá uma ideia de fazer o crente dormir espiritualmente, ficar desatento. Tipo Jonas dormindo no berço da desobediência. Deus mandou ele ir para Nínive, enfrentar um desafio muito grande, que era pregar para um povo inimigo de Israel, extremamente cruel. Ele foi para Tarsis, que era um balneário. Alguns acham até que a família do Jonas devia ser endinheirada, porque ele simplesmente paga um navio e vai para onde? Para um resort. Ele vai para quê? Para Jeri. E no caminho nós sabemos o que acontece, ele dormindo no porão do navio. Então Deus manda uma tempestade, os marinheiros jogam ele no mar, um peixe grande, que a Bíblia diz que foi baleia, engole ele, e ele lá no ventre do peixe diz: Senhor, finalmente eu despertei, eu acordei, só quer que eu vá para Nínive? Eu vou. Aí Deus faz o peixe vomitar. Então em 2025, não deixe você primeiramente ser engolido por um peixe, para você pedir a Deus: Senhor, agora eu vou. Não fuja da vontade de Deus. Então vigiar, observar, estar atento para ver o quê? Ver as iscas do mundo. Ver que as iscas do diabo é que dominam. E o que é o mundo? 1 João 2, 15 a 17 diz: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, as paixões imorais da carne, as bestiais da carne, a concupiscência dos olhos, esse desejo de ver coisas pecaminosas, ou cobiçar o que não deve, e a soberba da vida, confiar em si mesmo, querer ficar rico para não depender de nada nem de ninguém, diz que isso não é do Pai, não é da vida piedosa, mas do mundo. E ele diz: o mundo passa, ou seja, o mundo se desastra. Quem segue essa receita se lasca, pode até ficar rico. Eu ouvi recentemente a história de um rico empresário, que ele ficou rico e era super arrogante com seus empregados, e chegava a abusar sexualmente das suas funcionárias. Ele usava a sua língua para agredir e ferir. Ele pegou um câncer na língua, ainda novo. Ele vai para o médico diz: tem que cortar a tua língua. E aquela língua onde ele arrotava a arrogância, aquela língua que ele zombava de Deus e das pessoas, ele perdeu. E não demorou também perder a vida. O mundo passa, o mundo se desgraça, e a sua concupiscência, suas paixões, seus prazeres enganosos, tudo isso o mundo se dana, o mundo se lasca, o mundo se ferra. Então copie o mundo, que você vai terminar como o mundo. Mas isso aqui: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqueles que estão no mundo se desastram. Portanto, os desatentos no mundo são vítimas preferidas dos inimigos do crente. Ainda dentro do desafio da verdade de vigiar e de observar, em Efésios 6:11 diz: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Essas ciladas aí são arapucas, tipo o passarinheiro que cobre o alçapão com folhas e bota comida em cima. Então a caça, a vítima, olha só para a comidinha em cima do alçapão. Quando ele pisa no alçapão, o pé dele fica preso, e se for um passarinho, o alçapão empurra ele para dentro da gaiola. Os desatentos não percebem
as armações do diabo para fazê-los cair no engano, só percebem um xerezinho. Outro aspecto sobre a verdade de vigiar, de observar, de atentar, de não estar dormindo, o sono, a letargia da desgraça. Tem de estar atento. Primeiramente, o primeiro inimigo era fora de nós, o mundo. O segundo inimigo está dentro de nós, é o eu. O inimigo interior, que a Bíblia chama a carne, a natureza pecaminosa, a natureza adâmica que nós herdamos com a queda, o ego mau. E esse inimigo vai trabalhar dentro de nós através de pensamentos. Por isso que Filipenses 4:8 diz, leiam comigo, quanto ao mais, irmãos, e agora vai dizer sobre o que nós devemos pensar. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Então pense só, não pense em coisa desonesta, injusta, impura, odiosa, cheia de ódio, de má fama. Proteja seus pensamentos. Quem ganha sua mente, ganha sua vida. 1 Coríntios 6:19 manda vigiarmos os nossos motivos. Por que é que você faz as coisas? Se pergunte. Eu lembro de um conselheiro cristão, eu acredito que era o Dr. Charles Swindoll. Ele dizia que colocava uma placa no escritório dele. E a placa tinha: por que você vai fazer isso? Ou seja, para ele sondar o motivo. Porque muitas vezes você vai fazer uma coisa dizendo que estou fazendo para Deus, mas não é para Deus. Eu estou fazendo isso para ajudar alguém, não é para ajudar alguém. Qual o meu motivo? 1 Coríntios 6,19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertence a Deus. Qual o seu motivo de estar aqui hoje pela manhã? Se talvez algum fosse sincero, não, eu vim buscar a minha bênção. Eu não estou falando do sorteio da quinta-feira, não, da cesta básica. Eu estou falando que muita gente vai para a igreja, o motivo é somente para receber a cura, somente para resolver um problema que está mais quente na sua vida. Não quer uma vida piedosa, não está querendo realmente se aproximar de Deus. Nós vimos cuidar com os pensamentos, com os motivos e com as ações. Como é que eu estou agindo? Colossenses 3:17-18 diz: enquanto, ou seja, tudo quanto você fizer, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, ao fazer uma coisa, você pergunta: eu estou fazendo isso para Deus, para o Senhor Jesus? Eu posso agradecer isso? O vendedor faz uma venda, ele comprou por R$100, e então ele está vendendo por 500, e ele sabe que ele está extorquindo o comprador. Ele não está usando a filosofia correta dos negócios, que é o ganha-ganha. Eu ganho, mas deixo o outro ganhar. Eu ganho sem lascar o outro. Então as minhas ações, Senhor, eu te agradeço porque eu lasquei aquele cara. Vendi um carro com o motor batido, dizendo que o motor está beleza. O motor não está batido, mas já está fumaçando. Mas eu mandei o mecânico dar um jeito que não aparece fumaça. Aí a pergunta: você pode agradecer, Flávio? Eu estou vendendo um carro
que o camarada vai ter um prejuízo enorme. Senhor, eu fiz pelo Senhor. Senhor, eu te agradeço por ter lascado aquele idiota. Aqui, o que é que eu devo vigiar? Devo vigiar minhas ações, o que eu estou fazendo. Me descreve, me define como uma pessoa piedosa, como uma pessoa de Deus, como um verdadeiro crente em Jesus. Eu tenho visto aí alguns empresários dizer: rapaz, eu não contrato mais crente para a minha empresa. Ó bicho preguiçoso, desleixado, chega atrasado, cheio de direito, quer sair antes. Isso não é todo crente não. Mas teve empresário que teve a infelicidade de pegar um infeliz desse, que não é piedoso, que não faz as coisas primeiramente para Deus. Por isso que eu devo vigiar meus pensamentos, meus motivos, minhas ações. Então eu faço a pergunta agora, você se examinando para 2025, você está andando ou se comportando do jeito que Cristo viveu, em pensamentos, em motivos e ações? Em 1 João 2,6 diz, leia comigo: aquele que diz, comigo, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Viu como é bem simples a equação? Você diz que está em Cristo, ande como Cristo. Viu, Francisco? Eu estou em Cristo, eu sou um crente. Mas, cara, eu olho a tua vida, tu está andando que nem um cão. É enganando, é dando golpe, é preguiçoso. Verdade 2. O desafio é para ficar firme na verdade, ou em toda a sã doutrina das Escrituras. Quando a Bíblia ficar firme na fé, fé em quê? Fé nessa palavra. Manter-se obediente e leal à sã doutrina vai garantir o viver piedoso. Isso implica em 4 coisas em relação à palavra de Deus: conhecê-la, internalizar, botar ela para dentro, escrever nas tábuas do coração e depois externalizá-la, viver conforme a palavra de Deus. O que é ser obediente e leal? O que é ficar firme na verdade, ou na sã doutrina, ou na fé? É esforçar-se para conhecer mais e mais a palavra de Deus. Por isso que o crente fiel, ele não perde as pregações e faz o que o Flávio está fazendo. Ele está anotando, fazendo o rascunhozinho dele. E quem não sabe ler, deve aprender a ler, para estar também fazendo as suas notinhas. Eu lembro que na segunda igreja que eu fui pastor, lá tinha uma missionária americana, que ela já tinha uns 40 anos como missionária, conhecia mais Bíblia do que eu. Mas toda a mensagem minha, ela estava lá no primeiro banco, com um caderninho, tomando nota do que eu pregava. Eu ficava lá com vergonha. O que é que eu estou ensinando que essa mulher ainda não sabe? Mas é um exercício, ela ficava anotando. Então, esforçar-se para conhecer mais e mais a palavra de Deus. Faça isso próximo ano. Esforce para botar para dentro. Fique pensando: olha, o pastor disse que eu devia selar pelos meus pensamentos. Eu estou pensando algumas porcarias aqui, eu vou parar. O pastor ensinou pela Bíblia que eu devo perguntar por os meus motivos, por que é que eu estou fazendo isso, e as minhas ações, quem vê o que eu estou fazendo, vê Cristo ou o diabo? Então, conhecer, internalizar e vivenciar, isso é ficar firme. Quem não procura conhecer a palavra de Deus é que nem bêbado. Ficar firme na fé é ficar firme na defesa da fé. Isso precisa identificar as doutrinas e práticas falsas. Há muitas heresias no mundo evangélico, ensinos falsos, ensinos errados, e que muitos deles estão sendo abraçados em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja.
Se eu estou na igreja e começa a ensinar uma coisa que não está na Bíblia, eu devo estar atento. Que história é essa? O pastor trouxe aí uma chave para a gente comprar, para a gente conseguir um lugarzinho no céu. Isso não é quartel não, é quarto do canto. E eu não estou inventando não. Eu andei no carro do crente que estava cheio de chave lá, chave de plástico dourado. E eu disse, rapaz, que chaves são essas? Não, isso aqui é a chave da prosperidade que o pastor vendeu para nós. Tem que estar atento. Então, a pergunta, sondando você, confio em você estar na sua fé. Você está praticando a sã doutrina e a boa doutrina? Vamos ler juntamente comigo, Salmo 119, 11. Juntos. Escondi a tua palavra no meu coração. Escondi a tua palavra no meu coração. Para eu não pecar contra ti. Para eu não pecar contra ti. Terceira verdade e terceiro desafio. Ser corajoso e maduro diante dos problemas, tentações e provações. A maioria dos crentes hoje são cheios de mimimi. Qualquer coisinha tem asinha de borboleta. Triscou, não voa mais. Eu lembro de um pastor que ele dizia: crente tem que ter cor de sapo. Você fica. Eu lembro que eu morei numa vila do Denox. Eram as casinhas de uma vila. As pessoas eram pobres. E quando o poste acendia, ficava cheio de sapo no pé do poste. O pessoal queria sentar nas calçadas. O interessante é que as pessoas jogavam pedras e os sapos voltavam. Outros botavam água e sal nas costas dos sapos e os sapos voltavam. Qual a diferença do couro de sapo para a asa de borboleta? A asa de borboleta, qualquer furinho, não voa mais. Tem crente que é cheio de mimimi, qualquer probleminha, se separa da mulher, se divorcia do marido, quer se matar e destrói a própria vida. Aqui a Bíblia diz: portai-vos varonilmente, seja corajoso, seja maduro. Menino buchudo é que qualquer coisa, oh meu Deus, está chorando. Vamos ler Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. A concupiscência da carne são aqueles desejos de ser imoral, aquele desejo de matar, aquele desejo de roubar, aquele desejo de fazer o que não é certo. Diz aqui: se você andar no espírito, você vai ser corajoso e maduro. Ser maduro em receber a palavra de Deus ensinada e pregada com confiança em vez de dúvida. Repita comigo Hebreus 10:35. Não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Eu não botei o segundo versículo, mas diz lá: não rejeiteis, é o que está pregando. Quando você rejeita o pregador que está dizendo uma coisa que você não gosta, você não está rejeitando o pregador não, você está pregando a Bíblia. Eu estou pregando aqui, aí o meu amigo aí, não gostei da mensagem. Eu não dei para você gostar. Eu não gostei. A mensagem tem que ser entregue. Quer você goste, quer não. Paulo prega a palavra, quer gosta, quer aceita, quer não. Então não rejeites. Ser maduro e ter coragem de enfrentar o desafio da vida, certa ajuda e a presença interventora de Deus. Deus sabia que Josué ia enfrentar a barra pesada, desafios, provações, decepções, até derrotas. Quando o povo de Israel foi derrotado em Ai, todo Israel chorou. Josué chorou. Por que, Senhor, essa derrota? Mas Deus tinha avisado a ele. Vamos lá ler comigo, Josué 1:9. Não tu mandei eu?
Vamos de novo, isso aqui é Deus falando para Josué. Não tu mandei eu? Não tu mandei eu. Esforça-te. Esforça-te. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Não temas. Não temas. Nem te espantes. Não te espantes. Porque o Senhor teu Deus Porque o Senhor teu Deus é contigo. é contigo. Por onde quer que andares. Por onde quer que andares. E Deus fez isso. Desde o momento de derrota, Deus era com Josué. Mesmo diante das barreiras como as muralhas de Jericó, Deus era com Josué. Mesmo quando ele foi enganado pelos gibeonitas por ter se precipitado e ter confiado na carne, Deus era com ele e ele terminou gloriosamente, vitoriosamente sua missão. Deus está dizendo para Josué: seja homem, cara. Eu estou precisando de homem, não de meninos na batalha. Seja mulher, não seja uma menina buchuda, chorona, birrenta. Pare com o seu mimimi. Eu estou precisando de Déboras. A Débora é uma mulher corajosa, que entrou com Baraque do lado dele. Ela era tão corajosa que Deus, e o Baraque disse para Débora: se você não for, eu não vou. Você viu aí que é uma mulher de Deus? Ela incentiva o homem. Então, em 2015, pare de ser chorona, pare de mimimi, se levante, o leite derramou, vá atrás de outro. Como podemos ser maduros então? Por ter um grande desejo de ser maduro segundo a palavra de Deus. Certo que Ele fará em nós e por nós o que Ele disse que ia fazer. O que é que Deus promete fazer por nós se nós formos fiéis à palavra? 2 Timóteo 3, 16, 17. Repitam comigo. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Rapaz, só o Flavinho sabe. Vamos lá, todo mundo. Toda a Escritura é divinamente inspirada. E proveitosa para ensinar. Para redarguir ou repreender. Para corrigir. Para instruir justiça. Então, o que eu posso esperar se eu me deixar ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça? Ele vai dizer: para que o homem de Deus seja perfeito. E perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então a pessoa madura, ela sabe: eu não tenho de questionar o que a Bíblia diz. Ah, mas isso é muito difícil. Não, Deus mandou, está mandado, cara. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu só obedeço. E a Bíblia diz que se eu obedecer, Ele vai me tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, teleios, perfeito, maduro, completo, e perfeitamente instruído, habilitado, capacitado para toda boa obra, para enfrentar qualquer bicho que venha pela frente. Você confia nisso? Diga amém. Amém. Quarta verdade, quarto desafio: ser forte com a força de Deus e não confiar no eu ou na própria força. Vamos lá juntos comigo? Ser forte com a força de Deus e não confiar no eu e na própria força. Em 1 Coríntios 16, 13 diz: e fortalecei-vos. Não está dizendo para pura e malhar, se exercitar, para você ficar todo bom bombadão. Você nota que a boa parte dos homens jovens até meia idade estão tudo bombadões, tudo musculosos, peitudos. Não é essa força que Deus está falando. Ah, mas eu estou ganhando muito dinheiro. Não é essa força. Ah, eu estou conseguindo graus de mestrado, doutorado. Estou subindo na minha carreira acadêmica. Sou uma potência acadêmica. Não é essa força. A verdade quarta é que o desafio é para evitar a confiança nessa força pessoal e aplicar a força de Deus em todas as coisas. Repita comigo, Zacarias 4:6.
Todo mundo? Zacarias 4:6. E respondeu-lhe dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Tem até um canto, né? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Vamos lá? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O aviso a respeito de confiarmos em nossa força. Por que é que eu não devo confiar na minha força, mesmo que eu tenha? Você nota que Sansão confiou na força dele. O homem era um monstro, era uma força bruta. Ele, com a queixada de jumento, matou um exército de 1000 homens. Com as próprias mãos ele rasgou um leão. Era uma besta humana em termos de força. E ele confiou nessa força. E se descuidou dos seus pensamentos, se descuidou do seu coração e se deixou seduzir pelo mundo. E terminou cego e sem força. 1 Coríntios 10:12 lembra que nossa força pode falhar. A de Sansão falhou. Repita comigo, 1 Coríntios 10:12. 1 Coríntios 10:12. Lembre que nossa força pode falhar. Isso não é o versículo, agora vamos recitar o versículo. Aquele, pois quem cuida está em pé, olhe que não cai. Efésios 6, 10 e 13 diz onde deve vir a nossa força. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, não é no dinheiro, não é na fama desse mundo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força do mundo não tem poder. O poder do mundo não tem força. Somente Deus casa essas duas coisas, força e poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, que é aquele kit de armas, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes, o exércitos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos recitar isso juntos, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais, resistindo de amar, e haver feito tudo, ficar firme. Eu posso ficar firme. Aí diz. E a última verdade e o último desafio: vida movida por amor em um mundo de ódio. Está lá no versículo 14 do nosso texto. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Deve ser o nosso combustível. Então, a verdade 5 o desafio é buscar praticar o grande mandamento de amar a Deus acima de tudo, e o segundo mandamento, que é amar o próximo como a nós próprios, cumprindo a grande comissão de pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações, quando puder. Então, preste atenção nessas declarações aqui. Eu preciso dessa quinta verdade para poder eu ser capaz de ser vigilante, firme, corajoso, maduro. O amor é que nos mantém vigilantes. Vigilantes sem nos tornarmos críticos, amargos e rancorosos. Quando você não é movido pelo amor, você se descuida do seu coração e acaba se tornando um crítico amargo, rancoroso. Segunda coisa, o amor mantém nossa firmeza na fé, sem nos tornarmos duros e dominadores dos outros. Terceira coisa, o amor nos mantém nossa maturidade, sem sermos, sendo autocontrolados, ou seja, sem surtar,
sendo gentis e atenciosos, em lugar de descontrolados, surtando, explodindo em ira ou caindo em depressão. O amor mantém nossa força espiritual como fruto da graça divina, em lugar de sermos ou de nos orgulharmos de nossa autojustiça, autossuficiência, baseadas na força e justiças carnais e pessoais. Para terminar, questão prática: como o amor pode ser medido em nossa vida? Aumentando a medida do amor, por permitir que o poder do Espírito Santo opere em nossa vida. Romanos 5:5, repita comigo: e a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aplicando o que aprendemos até aqui. Deus quer pessoas piedosas. Não precisa repetir. Deus quer pessoas piedosas, ou seja, pessoas vigilantes, firmes, maduras, fortes e cheias de amor para dar. Deus nos tem dado claras instruções sobre como todo cristão pode tornar-se uma pessoa piedosa e vitoriosa em suas lutas do dia a dia. Tudo que o cristão precisa fazer é obedecer aos princípios de Deus. Então essa mensagem mexeu com você? Essas verdades você estava considerando ou considerou em 2024? Você aceita essas 5 verdades, esses 5 desafios para o próximo ano? Para encerrar, eu vou chamar a irmã Carmita. Enquanto ela vem, se examine e considere. Primeiramente, sonhe se você é realmente salvo, se você já entregou sua vida para Jesus. Segundo, peça uma pessoa amiga para fazer uma avaliação nesta de você. O Flávio talvez pergunta à esposa dele: você me acha um homem de Deus? E ela disse: mas em algumas coisas sim e outras não. E onde é que você acha que eu não estou sendo um homem de Deus? E deixa ela dizer: muito obrigado. Terceiro, passe a orar e a buscar a força da graça de Deus para ser uma pessoa piedosa de Deus. Amém, irmão? Amém. Nós vamos encerrar o último domingo de 2024, certo? Ou estou errado? Certíssimo. Então, eu posso dar graças a Deus. Até aqui eu posso dizer como Samuel, Ebenezer, que quer dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Você pode dizer também? Amém. Então, agradecida eu estou pelo ano de 2024. Ouvi muitas pessoas dizerem que esse ano não foi um ano bom. Eu não posso dizer a mesma coisa. Eu achei um ano bom e estou achando ainda. Sabe por quê? Você sabe por quê que eu achei? Estou achando? Eu estou viva, gente. Muitos morreram. Muitos, hoje, no dia de hoje, não teve o privilégio de respirar. Morreu. E eu e você também, que está aí, teve esse privilégio. Então, por isso que eu estou agradecida, né? Passei o ano, tive alguns problemas, mas Deus me ajudou e eu sou uma vitoriosa em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós precisamos ter um coração grato. E eu trabalho com gente, eu trabalho com gente na igreja, eu trabalho com gente no meu trabalho, estudo, eu sou uma profissional. E eu vejo muita gente reclamando, sabe? E às vezes eu fico pensando, como ainda tem muita gente com o coração ingrato. A graça é falta de gratidão a Deus. Deus dando as coisas, Deus dando, e ele vai reclamando. Foi um ano ruim, né, Carlinhos? E próximo ano seja um ano melhor. E eu perguntei para um: você achou realmente de fato que esse ano foi muito ruim? Ah, mas tu não achou não? Eu disse: problema nós vamos ter sempre. E a Bíblia nos ensina que nós devemos ter um coração agradecido.
As pessoas às vezes têm a mania de contar e tem um rosário de amargura, de derrota, de tristeza e de melancolia e do que não conseguiu. Mas sabe o que é que Deus manda você fazer? Conta as bênçãos. Quantas são? Já contou? Ah, contou não? Pois está errado. Comece a contar as bênçãos. O seu foco está errado. Veja o que Deus já deu. E ele diz: por que eu vou dar mais se você não é agradecido pelo que eu já dei? Então vira o foco do errado, da ingratidão, para o foco da gratidão, de agradecer a Deus. A Bíblia diz que nós devemos, lá em Filipenses, quando eu era mais nova, às vezes eu me irritava com muitas coisas, com facilidade. E eu resolvi ler Filipenses. É tido como o livro da felicidade e da gratidão. E eu fui ler Filipenses. E Filipenses 4:4 diz: eu vou parafrasear com as minhas palavras. Você olha aqui no horizonte. Ah, não achei nada para mim ficar feliz. Aí Deus diz: olha para cima. Olha para cima. Que tudo de bom que eu recebi em 2024, e você também. Deus disse: foi Deus. E aí? Eu estou lhe contemplando. Qual é a sua reação com o que eu lhe dei? Aí eu posso ter uma reação de: te amo, peça. Me faltou isso. Eu tenho uma cliente que já hoje eu encontrei com ela. E ela foi e disse, né, que tomara que o próximo ano venha um ano bom, né? Eu olhei para ela, já é a quarta vez que ela me disse isso. Eu disse assim: mas me diz uma coisa, tu achou de fato o ano de 2024 muito ruim? Se tu ainda pergunta isso? E ele disse: mulher, tu escapou. Tu escapou em 2024, tu estás viva. A melhor coisa da vida é o quê? A vida, gente. O povo diz que é comida boa, é saúde, é não sei o que, é a própria vida. Você concorda ou não? Porque com vida você vai ter comida boa, você vai ter saúde, você vai ter paz, e vai ter um monte de coisa, né? Então a melhor coisa da vida é a própria vida. Se você está vivo ainda, tá respirando, pois de boa. Bora lá? Caminho para frente. Orando. Seu Deus, nosso Pai, nós somos gratos. Eu, em especial, sou grato a Ti, Senhor Deus, por esse ano que passou, está passando, e agradecida por cada coisa. As que eu gostei e até as que eu não gostei, porque o Senhor me ajudou a atravessar as dificuldades. E eu te peço por esse novo ano que vai se aproximar, pelas pessoas que estão aqui, que juntos possamos, Senhor Deus, estar juntos novamente para te agradecer no próximo ano que está para se chegar. Pois eu te oro no nome santo do Senhor Jesus. Amém.